Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos. No dia de hoje, a leitura do decreto número 22.626, de 7 de abril de 1933, que dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providências. Apesar de ser um decreto, também é conhecido como Lei da Usura. Artigo 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. Parágrafos 1º e 2º revogados. Parágrafo 3º. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito particular, e não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano a contar da data da propositura da respectiva ação ou do protesto cambial. Artigo 2º. É vedado, a pretexto de comissão, receber taxas maiores do que as permitidas por esta lei. Artigo 3º. As taxas de juros estabelecidas nesta lei entrarão em vigor com a sua publicação e, a partir desta data, serão aplicáveis aos contratos existentes ou já ajuizados. Artigo 4º. É proibido contar juros dos juros. Esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Artigo 5º. Admite-se que, pela mora dos juros contratados, estes sejam elevados de 1% e não mais. Artigo 6º. Tratando-se de operações a prazo superior a 6 meses, quando os juros ajustados forem pagos por antecipação, o cálculo deve ser feito de modo que a importância desses juros não exceda a que produziria a importância líquida da operação no prazo convencionado, as taxas máximas que esta lei permite. Artigo 7º. O devedor poderá sempre liquidar ou amortizar a dívida, quando hipotecária ou pignoratícia, antes do vencimento, sem sofrer imposição de multa, gravame ou encargo de qualquer natureza por motivo dessa antecipação. Parágrafo 1º. O credor poderá exigir que a amortização não seja inferior a 25% do valor inicial da dívida. Parágrafo 2º. Em caso de amortização, os juros só serão devidos sobre o saldo devedor. Artigo 8º. As multas ou cláusulas penais, quando convencionadas, reputam-se estabelecidas para atender às despesas judiciais e honorários de advogados, e não for intentada ação judicial para a cobrança da respectiva obrigação. Parágrafo único. Quando se tratar de empréstimo até 100 mil cruzeiros e com garantia hipotecária, as multas ou cláusulas penais convencionadas reputam-se estabelecidas para atender apenas a honorários de advogados, sendo as despesas judiciais pagas de acordo com a conta feita nos autos da ação judicial para a cobrança da respectiva obrigação. Artigo 9º. Não é válida a cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida. Artigo 10. As dívidas a que se refere o artigo 1º, parágrafo 1º, in fine, e parágrafo 2º, se existentes ao tempo da publicação desta lei, quando efetivamente cobertas, poderão ser pagas em 10 prestações anuais iguais e continuadas, se assim entender o devedor. Parágrafo único. A falta de pagamento de uma prestação, decorrido um ano da publicação desta lei, determina o vencimento da dívida e dá ao credor o direito de excussão. Artigo 11. O contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao devedor a repetição do que houver pago a mais. Artigo 12. Os corretores e intermediários que aceitarem negócios contrários ao texto da presente lei incorrerão em multa de 5 a 20 contos de réis, aplicada pelo ministro da Fazenda, e, em caso de reincidência, serão demitidos, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis. Artigo 13. É considerado delito de usura toda a simulação ou prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do juro ou a fraudar os dispositivos desta lei, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos estabelecidos no respectivo título ou instrumento. Pena: prisão por 6 meses a 1 ano e multas de 5 contos a 50 contos de réis. No caso de reincidência, tais penas serão elevadas ao dobro. Parágrafo único. Serão responsáveis como coautores o agente e o intermediário e, em se tratando de pessoa jurídica, os que tiverem qualidade para representá-la. Artigo 14.
A tentativa deste crime é punível nos termos da lei penal vigente. Artigo 15. São consideradas circunstâncias agravantes o fato de, para conseguir aceitação de exigências contrárias a esta lei, valer-se o credor da inexperiência ou das paixões do menor, ou da deficiência ou doença mental de alguém, ainda que não esteja interdito, ou de circunstâncias aflitivas em que se encontre o devedor. Artigo 16. Continuam em vigor os artigos 24, parágrafo único, número 4, e 27 do Decreto número 5.746, de 9 de dezembro de 1929, e artigo 44, número 1, do Decreto número 2044, de 17 de dezembro de 1908, e as disposições do Código Comercial, no que não contravierem com esta lei. Artigo 17. O governo federal baixará uma lei especial dispondo sobre as casas de empréstimos, sobre penhores e congêneres. Artigo 18. O teor desta lei será transmitido por telegrama a todos os interventores federais para que a façam publicar incontinenti. Artigo 19. Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 7 de abril de 1933. Encerramos, neste momento, a leitura integral do Decreto número 22.626, também conhecido como Lei da Usura, que dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providências. Espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se esse vídeo lhe ajudou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Deixe aqui nos comentários as suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal Leis Brasileiras em Áudio. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até breve.